Olá, tudo bem? Eu sou o professor Nilson Rocha Portela. Estarei com vocês ao longo desse semestre, na disciplina de História da Idade Média, que é ministrada no âmbito do curso de História, promovido pelo SEAD, né, que é o Centro de Educação Aberta e à Distância da Universidade Federal do Piauí. Eu inicio saudando a todos e a todas e manifestando a minha alegria de poder partilhar dessa trajetória com vocês ao longo do semestre. Bom, como esse é o nosso contato inicial, é importante que nós tomemos consciência da estrutura da nossa disciplina, de como que ela se organiza e de como que ela funcionará ao longo do semestre. Todos vocês poderão ter acesso ao plano de curso que já se encontra disponível no SIGA, no tópico de apresentação da disciplina. E o plano de curso detalha melhor cada um dos elementos estruturais da disciplina. Mas, por uma questão de praxe, é importante pontuar alguns elementos que são relevantes para o nosso funcionamento, né? Os senhores e senhoras sabem que a nossa disciplina é obrigatória para a integralização do curso. E essa disciplina, que será ministrada agora nesse período de 2025.2, é uma disciplina de 60 horas, correspondente então a 4 créditos. O ementário da nossa disciplina é definido da seguinte forma: o processo de construção da civilização cristã ocidental, o feudalismo, a formação e o desenvolvimento da sociedade baixo-medieval em seus múltiplos aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais, os elementos de continuidade e de transformação no seio da sociedade feudal, prática do historiador e ensino da história medieval. Então, esses elementos que estão contemplados na ementa são os norteadores do nosso processo de planejamento e execução da disciplina que se dará ao longo do semestre, tanto por meio das aulas gravadas, que estão disponíveis para vocês, como também das aulas que nós teremos sincronamente, tanto de modo remoto como no modo presencial, que será ministrada ou por mim ou por um dos tutores. Para além das aulas, todos esses elementos que estão aqui contemplados no ementário, eles se manifestarão nas atividades, nas discussões que faremos ao longo do período também por meio dos fóruns que estarão disponíveis para que vocês possam responder, né, de acordo com o calendário que também já se encontra disponível no SIGA. Como decorrência, como desenvolvimento desse ementário, nós estabelecemos como objetivos da disciplina os seguintes: o objetivo geral consiste em possibilitar o estudo de problemas históricos em perspectiva política e cultural que configuram eixos diacrônicos e transversais ao longo da Idade Média por meio de análises historiográficas e documentais e de reflexões e atividades relativas à futura prática docente. Com objetivos específicos, nós estabelecemos 4: analisar as construções teóricas sobre o feudalismo e as diferentes realidades geográficas e temporais, e isso nós faremos citando alguns documentos históricos. Como também estudar a construção da autoridade da monarquia e da igreja na perspectiva da cultura política, estabelecendo também um diálogo com documentação histórica. O terceiro consiste em compreender os aspectos que fundamentam a vida nas cidades medievais, suas interações e oposições, também por meio de alguns documentos históricos. E, por fim, procuraremos conhecer os principais problemas dos conceitos de continuidade e de ruptura nas interpretações sobre Baixa Idade Média. Refletiremos sobre a prática do historiador e o ensino de história sobre Idade Média, né? Dessa forma, nossa disciplina ela encontra-se dividida em seu conteúdo programático em 3 unidades.
A primeira unidade buscará trabalhar o feudalismo, as trajetórias de um conceito, onde nós nos deteremos mais especificamente nessa primeira aula sobre esse processo de conceituação do que seria uma Idade Média. A segunda unidade, nós trabalharemos a autoridade religiosa e política, visando alguns modelos e práticas. E a terceira unidade, veremos vida urbana e as relações de poder. A Idade Média é a longa duração. Bom, os nossos procedimentos de ensino-aprendizagem, eles se deram por meio das aulas expositivas, como também da leitura dos textos indicados no caderno de leitura, que já se encontra disponível também no CIGA, por meio dos debates que constituiremos das aulas síncronas e da realização das atividades previstas, como o preenchimento dos fóruns disponibilizados ao longo do semestre, né? É importante nos atentarmos para os aspectos avaliativos, onde pontuarão não apenas as provas realizadas nos polos, mas também o preenchimento dos fóruns, que valeram um ponto também. Tudo isso encontra-se descrito no CIGA, na apresentação da nossa disciplina. A nossa disciplina ela conta com uma bibliografia bastante básica, elementar, que pode servir de impulso para aqueles que queiram se aprofundar na temática. A nossa bibliografia ela também dialoga com outros elementos não textuais, como é o caso de um podcast que encontra-se indicado nas referências. E aqueles que desejam alargar o conhecimento e o debate sobre Idade Média, a nossa disciplina ela conta também com algumas referências complementares. Os interessados podem verificar isso no plano de curso da disciplina. Então, dito isso, nós iniciaremos agora a primeira unidade, onde nós faremos uma discussão dos aspectos introdutórios sobre o debate em torno do que seria o feudalismo e da trajetória de conceituação desse fenômeno histórico. É importante nós nos atentarmos para um elemento conhecido como consciência histórica. O processo de consciência histórica, ou seja, onde os seres humanos eles têm consciência do que eles estão vivendo e eles nomeiam esses processos, ele nem sempre existiu. E essa classificação temporal que nós estabelecemos da história em diversas temporalidades, como nós veremos um pouco mais à frente, e que parte de uma autoconsciência de compreender o momento histórico em que se está vivendo e a tentativa de nomeação desse recorte temporal, é um fenômeno bastante recente, se nós pensarmos isso dentro de uma perspectiva da longa duração. Nós poderíamos, talvez, situar esse fenômeno dentro da Idade Moderna. Isso significa que, no período medieval, ou nesse período que nós entendemos como Idade Média, as pessoas que ali viviam não tinham uma consciência muito clara e elas não atribuíam àquele momento da história essa nomenclatura ou essa definição de Idade Média ou Idade Medieval. Serão as sociedades, sobretudo a sociedade europeia que nós entendemos como moderna, que virá temporalmente posterior a esse recorte, que vai olhar para o passado e vai dizer, olha, o que nós tivemos antes desse período chamado de moderno era a Idade Média. E nós veremos que também durante muito tempo convencionou-se chamar essa Idade Média de Idade das Trevas. E esses europeus que viviam nesse recorte moderno olham em retrospecto, ou seja, olham para o passado e passam a nomear esse passado de acordo com uma classificação ou com uma divisão temporal. Então, a Idade Média seria o período mais ou menos de 1000 anos, que começaria ali no século V da era cristã e se estenderia até o século XV também da era cristã. E o período que viria antes disso seria a Idade Antiga, que perduraria ali antes desse recorte, né, até mais ou menos o século
século V da era cristã, e recuando iria mais ou menos até o momento da invenção da escrita. E tudo aquilo que veio antes da invenção da escrita seria a pré-história. Então, nessa concepção, a história é uma noção que está atrelada à escrita. A história só começaria com o desenvolvimento da escrita. O fato é que, paulatinamente, ao longo da história, essa noção de feudalidade, de Idade Média, foi objeto de disputa, não apenas dos historiadores, os historiadores vão se ocupar de uma maneira mais intensa desse debate, no sentido de uma compreensão mais clara do fenômeno no século XX, mas anterior ao século XX já havia uma disputa que, no final das contas, uma versão saiu vitoriosa, que seria a versão iluminista, que interpreta a Idade Média como sinônimo de atraso, né? Então, feudalismo, feudalidade ou Idade Média, como queiram chamar, é um conceito que vai sendo estabelecido e não é algo que está dado na natureza e que não está dado de uma maneira muito clara nas relações sociais das pessoas que viveram nesse recorte de 1000 anos. Então é preciso que inicialmente nós tomemos essa consciência de que é um conceito criado a posteriori, depois do encerramento desse fenômeno, e que tem uma intencionalidade. A feitura, a elaboração de um conceito não é algo neutro, mas que carrega consigo uma série de elementos, de intenções dentro de uma e que serve, que atende, né, uma lógica dentro de uma disputa, né? Então, indo além disso, nós podemos dizer o seguinte: a Idade Média, também conhecida como período medieval, é um período da história europeia que se estende do século V ao século XV, aproximadamente entre 476 a 1453 depois de Cristo, né? Essa época é marcada pela queda do Império Romano do Ocidente, especificamente no ano de 476, e pela tomada de Constantinopla pelo Império Otomano, respectivamente. Ou seja, em 1453, com a queda do Império Otomano, nós definimos o marco que encerra a Idade Média, né? E a Idade Média é frequentemente dividida em duas fases: aquilo que nós entendemos como Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, ou seja, 500 anos mais ou menos, e a Baixa Idade Média, que corresponde ao século XI ao século XV, que também corresponderia mais ou menos a 5 séculos. Durante a Alta Idade Média, a sociedade medieval ela estava fortemente influenciada pelo feudalismo, um sistema político, econômico e social baseado na posse da terra e na relação de sucerania e vassalagem. O poder é descentralizado, com os senhores feudais exercendo controle sobre os seus próprios domínios. A Igreja Católica também exerce grande influência, tanto na vida religiosa quanto política, né? Então, a partir disso, do que está posto no slide, e eu lembro que o slide também ele já está disponível no Cigar, nós podemos aferir algumas informações que são relevantes para a nossa discussão aqui introdutória, né? Então, quando nós falamos de feudalismo, nós estamos falando de um fenômeno histórico que é extremamente complexo e que não pode ser reduzido à sua relação com a Igreja Católica. Porque, via de regra, por conta do domínio que a Igreja pretendia estabelecer sobre a sociedade medieval, e que nós sabemos que na prática esse domínio ele se deu de uma maneira muito intensa, mas ele não se deu da maneira como se pretendia, né? Então, nós não podemos reduzir a Idade Média à Igreja Católica e ao poder e às influências que ela exercia nesse contexto, nessa sociedade. Então, falar de feudalidade ou de feudalismo significa compreender que nós estamos nos referindo a um sistema político que é complexo, que sofre variações, porque nós estamos falando de 1000 anos, e ao longo de 1000 anos muita coisa pode mudar. Nós não estamos falando aqui de um tempo estático, de uma sociedade estática, e essa própria divisão entre alta e baixa idade média, ela é indicativa, ela denota que essa sociedade ela sofreu transformações com o passar do tempo. A partir dessa divisão que está aqui estabelecida de 5 séculos para cada uma dessas etapas,
nós podemos perceber que a sociedade medieval do século XV não é a mesma do século V, que é quando ela se inicia. E, além dessa dimensão política, nós temos também uma dimensão econômica, que não tem, talvez, o mesmo nível de sofisticação que nós encontramos no tempo presente, mas que merece a nossa atenção, de algum modo. E nós temos também uma dinâmica social que é complexa e que não é unitária. Porque é importante nós nos atentarmos ao seguinte aspecto. Quando nós falamos de sociedade medieval, via de regra, nós estamos nos referindo àquilo que hoje nós entendemos como Europa, né? Nós lembramos que hoje o que nós entendemos como Europa nasce a partir da fragmentação do Império Romano do Ocidente, esse império que se dissolve no século V da Era Comum, e a partir dessa dissolução é que se começa a formar, e nas palavras do Lefebvre, né, a partir desses escombros que ruem, que caem, que sobram do Império Romano, começa a ser formado isso que nós entendemos como sociedade europeia. E essa sociedade europeia, se nós olharmos para o mapa, se você fizer um exercício de pegar um mapa e tentar perceber a vastidão da Europa, você vai perceber que a Europa é um território bastante extenso, e isso significa que, embora naquele contexto houvessem coisas em comum, trocas culturais, políticas, econômicas acontecessem, esse imenso território ele não pode ser visto simplesmente como uma unidade. A unidade que vai existir na Europa, ainda nos dizeres do Lefebvre, seria em torno de uma ideia religiosa ou de um sentimento religioso, que é aquilo que ele vai chamar de cristandade. A cristandade, ou o pertencimento ao cristianismo, mais especificamente ao cristianismo católico, vai ser o elemento unificador dessa sociedade. Mas essa unificação, essa aproximação em termos religiosos, não pode ser interpretado como sendo uma realidade unitária em termos econômicos, políticos, culturais, sobretudo. Nós vamos ter uma série de práticas, de elementos que surgem, que se transformam, que desaparecem com o passar do tempo. Então, falar de sociedade feudal ou de Europa feudal, é preciso que se tenha isso em perspectiva, de que nós estamos falando de um processo complexo e que nós, infelizmente, não temos como dar conta numa disciplina de 60 horas, num curso de graduação, mas a disciplina ela serve para que nós tenhamos um norte. E é importante que, a partir das discussões apresentadas nessa disciplina, os senhores e as senhoras tomem a atitude de buscar um aprofundamento para compreender a complexidade dessa sociedade medieval. Indo além disso, aqui eu trouxe para que percebamos de uma maneira mais clara como que ocorre essa divisão temporal disso que nós entendemos como Idade Média. Né? De forma linear, nós temos uma linha do tempo que apresenta essa divisão temporal. Então, olhando da nossa esquerda para a direita, nós vemos o seguinte: isso que está em preto seria aquilo que nós entendemos como a pré-história, né? Que estaria lá desde o surgimento do universo e o desenvolvimento das primeiras sociedades humanas que viviam como caçadoras e coletoras, né, que saem da África, se dispersam pelo mundo e que sofrem transformações até chegar àquilo que nós entendemos como Homo sapiens, né, que é a nossa espécie, a espécie a qual nós pertencemos. E depois disso nós vamos ter, já em vermelho, isso que nós entendemos como Idade Antiga, que dura até o ano de 476, que é o marco inicial da Idade Média. Né? Então, isso que está em azul seria a Idade Média, que vai de 476 a 1453 depois de Cristo. Né? Então, a partir de 1453 até o ano de 1789, nós temos a Idade Moderna, e a Idade Moderna ela se encerra nesse ano justamente com aquilo que nós entendemos como a Revolução Francesa, que daria início à Idade Contemporânea, que se estenderia até o tempo presente, que é o momento que nós vivemos.
hoje, né? Então, a Baixa Idade Média, ela foi marcada por um renascimento urbano e comercial, com o surgimento das cidades, os burgos e o desenvolvimento do comércio. Vejam só. Então, dentro dessa divisão social, nós precisamos dessa divisão temporal, melhor dizendo, que se estabelece dentro da Idade Média, né, divisão entre Alta e Baixa Idade Média, nós precisamos fazer uma caracterização. Então, a Alta Idade Média, que corresponderia aos 5 primeiros séculos desses 1000 anos, é o momento em que, a partir das invasões germânicas, que popularmente são chamadas de invasões bárbaras, as pessoas que viviam no Império Romano, elas começam a se dispersar das cidades e elas passam a habitar no campo. E é dentro desse mundo rural, desse mundo não urbanizado, é que você vai desenvolver uma dinâmica bastante peculiar que se baseia dentro daquela relação que nós apontamos no início, que seria a relação de suzerania e vassalagem, onde há um senhor feudal, detentor de terras, que precisa de pessoas que trabalhem para ele, porque nós lembramos que nesse contexto o trabalho ele não é visto como algo positivo, então ele estabelece uma relação de confiança com esses sujeitos que são tidos como seus vassalos, que recebem terra, essas terras não são propriedade desses vassalos, mas eles podem usufruir a partir de uma relação que vai ser estabelecida dentro de algumas regras, né? Então, caberá ao senhor feudal dar proteção aos seus vassalos e caberá aos seus vassalos o pagamento de uma série de taxas, se nós pudermos colocar numa linguagem mais contemporânea, eles pagaram uma série de taxas, não em dinheiro, né, em moeda, como nós conhecemos hoje, mas através, por exemplo, de elementos que são obtidos com a agricultura, com o cultivo da terra, né? E esse vassalo também tem a função, além de trabalhar para si e para o senhor feudal cultivando a terra, caberá a esse vassalo em momentos de batalha, quando, por exemplo, um feudo tenta atacar outro, caberá a esse sujeito a defesa daquele território, né? Então, esse período que é marcado de uma maneira muito intensa por essa presença numa vida que não é urbana, é o que nós entendemos como Alta Idade Média. É um momento da história em que a dinâmica social, política, gira em torno desse elemento que nós entendemos como feudo, que seria essa fortaleza que se estrutura a partir de uma divisão. Nós temos um castelo, que esse castelo é fortificado, nós temos uma vila que, via de regra, está do lado do castelo, mas fora dos muros. Nós teremos terras comunais, nós teremos também terras que serão de uso exclusivo do senhor feudal. Via de regra, também uma igreja, e mais para frente, com o florescimento da vida monástica, começa a se espalhar pela Europa os mosteiros. E muitos desses feudos, eles passam a desenvolver uma espécie de relação e até de dependência desses mosteiros, que serão os responsáveis também por controlar uma porção bastante abrangente de terra e também por influenciar a vida religiosa e política e social das pessoas que vivem ali em seu entorno, né? Então, a partir do século XI, essa dinâmica ela começa a ser alterada, porque é nesse momento da história que surge aquilo que nós entendemos como renascimento urbano. As pessoas começam a migrar do campo para a cidade, e a partir dessas migrações, as cidades que não tinham desaparecido, é importante nós nos atentarmos a esse aspecto, com o surgimento da Idade Média, as cidades elas não desaparecem. O que vai ocorrer é um enfraquecimento dessa vida urbana em detrimento de uma vida, de uma dinâmica rural. Mas a cidade ela não desaparece, né? A partir desse momento que nós entendemos como Alta Idade Média, essa vida urbana ela floresce, ela ganha um novo impulso e uma série de coisas começam a acontecer, como o desenvolvimento de novas classes sociais, como é o caso da burguesia.
que é um grupo social que vive dentro dos burgos, dentro das cidades, e que passam a adquirir recursos por meio do trabalho. A gente lembra que o trabalho era visto como algo extremamente negativo e as pessoas, os membros da nobreza, não podiam ter a sua vida associada ao trabalho, porque o trabalho era considerado como algo extremamente negativo. Dentro da Idade Média, nós vamos perceber que vai existir uma lógica de que o trabalho ele é uma espécie de castigo de Adão, que é responsável por purgar os pecados da humanidade, né? E a partir desse momento, alguns grupos sociais que começam a trabalhar dentro daquilo que nós entendemos como corporações de ofício começam a contrair riquezas e essas riquezas vão possibilitar uma série de coisas, como, por exemplo, o surgimento dessa nova classe social, que, com o passar do tempo, como vocês verão em disciplinas mais à frente, essa classe social torna-se a classe dominante, né? Mas nesse contexto aqui eles não eram classe dominante. A classe dominante era a nobreza feudal, né? Os burgueses, por mais dinheiro e por mais dinheiro que eles pudessem ter, nem sempre eles eram capazes de angariar prestígio, porque o dinheiro adquirido por eles era fruto do trabalho, né? Então, as pessoas que eram vistas de maneira positiva eram aquelas que já nasciam ricas, não precisavam trabalhar para poder enriquecer. Então, a economia que antes era predominantemente agrária passou a depender mais do comércio e da produção artesanal. Quando a gente fala aqui de produção artesanal, nós estamos nos referindo a isso que nós entendemos como o surgimento das companhias de ofício. Além disso, a cultura medieval também evoluiu com o desenvolvimento de movimentos artísticos, como o romântico e o gótico, e o surgimento das universidades. A Idade Média é um período complexo e multifacetado, com características próprias e distintos momentos de transformação. Apesar de ser frequentemente associada à ideia de Idade das Trevas, por ter sido vista como um período de declínio cultural e científico em comparação com a Antiguidade Clássica, a Idade Média contribuiu significativamente para o desenvolvimento da Europa e da cultura ocidental. E aqui é importante nós nos atentarmos para essa definição de Idade Média como Idade das Trevas e até mesmo como o próprio nome Idade Média tem a ver com uma noção que é carregada de muita subjetividade. Se nós pensarmos essa expressão média, ela nos remete a alguma coisa que está no meio, que está entre duas coisas, né? Então, a Idade Média seria esse período de trevas que estaria entre dois momentos de desenvolvimento científico, cultural, literário, enfim, que seria a Antiguidade Clássica, dentro das sociedades romana e grega, que teria sido interrompido de maneira abrupta por esse momento de trevas, de atraso, que seria retomado posteriormente com o período moderno. Então, a ideia de modernidade ela é uma contraposição a tudo aquilo que é antigo, a tudo aquilo que é atrasado. Então, não é à toa essa definição de Idade Média, tampouco a definição de Idade Moderna. São definições que carregam intencionalidades. E a Idade Média ela não pode ser entendida como Idade das Trevas, até porque ela teve desenvolvimento tecnológico, científico, literário, talvez não na mesma intensidade que no período antigo, no período moderno, ela tem as suas particularidades, mas não houve uma estagnação, né, no sentido total da coisa. Então nós precisamos nos atentar a isso e perceber que a Idade Média é o momento da história em que a sociedade europeia ela passa a se perceber enquanto Europa, talvez não com tanta clareza, mas é o momento em que a Europa surge enquanto sociedade, enquanto abstração, não enquanto espaço geográfico, até porque aquele espaço já existia, né, mas eles passam a se perceber como uma sociedade com características específicas, né? E é dentro dessa sociedade com características específicas e com desenvolvimento tecnológico e científico bastante específicos, é que vai surgir o que nós entendemos como idade moderna. A idade moderna só pode surgir porque antes dela houve uma idade média.
E o desenvolvimento tecnológico, ele não pode ser entendido simplesmente como algo que surge do nada. Todo e qualquer desenvolvimento tecnológico, ele requer desenvolvimentos tecnológicos que o precederam em escalas menores, né? Por exemplo, o desenvolvimento tecnológico que nós vamos assistir a partir da Revolução Industrial. Só foi possível porque lá na Idade Média houve o desenvolvimento de elementos como a manivela, que para nós é uma coisa extremamente banal, né? Mas que naquele contexto era algo importante. Ou como o desenvolvimento da biela, que também é um elemento técnico que vai ser muito importante para o desenvolvimento do maquinário da primeira Revolução Industrial. Então, nós precisamos entender a Idade Média sob essa perspectiva. Indo além disso, é importante nós nos atentarmos para isso, né, de que a expressão Idade Média ela foi cunhada durante o Renascimento por intelectuais que viu esse período como uma área de transição e obscurantismo entre a Antiguidade Clássica e o Renascimento, considerado um período de luz e razão. Essa visão negativa da Idade Média foi posteriormente questionada e reinterpretada ao longo dos séculos. Com base nas obras de Jacques Le Goff e Jérôme Bachet, é possível realizar uma análise abrangente das construções teóricas sobre o feudalismo e suas variações temporais e geográficas, particularmente a partir das visões institucionalista, socioeconômica e político-cultural, com destaque para os contextos francês e ibérico. Ambos os autores contribuíram para uma abordagem mais complexa e dinâmica do feudalismo, superando as visões reducionistas que marcaram parte da historiografia tradicional. Então, esses autores eles fazem um movimento de romper com essa noção reducionista de que a Idade Média teria sido um período de atraso e de trevas, e eles nos apresentam a sociedade medieval como sendo um período rico e complexo e que precisa ser compreendido a partir de si mesmo, não fazendo comparações nem com o que o precedeu e nem com aquilo que o sucedeu, né? Então, segundo Jérôme Bachet, o feudalismo é um sistema complexo que vai além de uma simples estrutura econômica. Ele propõe que o feudalismo seja visto como uma civilização com características próprias, que não se limita à Europa Ocidental, mas também se manifesta em outras partes do mundo, como nas colônias americanas, onde elementos medievais persistem. O Bachet critica a visão tradicional que separa a Idade Média da moderna, argumentando que há uma continuidade e que o feudalismo, em suas diversas formas, influencia até mesmo períodos posteriores. O que Couto quer dizer com isso? Dentro da história, nós temos duas noções que são bastante importantes para a compreensão dos fenômenos históricos, que seriam as noções de ruptura e de continuidade. E existe um risco, e esse risco muitas vezes é perigoso, de nós abraçarmos com muita intensidade apenas um desses elementos. Nós abraçamos as rupturas e achamos que não há continuidades na história. Mas as coisas não são bem por aí, não. É importante perceber que, à medida que essa Europa medieval torna-se uma Europa moderna, ela não abandona de pronto tudo aquilo que era característico da Idade Média, em termos de instituições, em termos de mentalidade, em termos de relações sociais, em termos de sociabilidades, em termos de estrutura econômica, e aqui nós poderíamos acrescentar uma série de elementos. Essas características ou esses elementos constituintes do que nós entendemos como período medieval, eles não acabam no ano de 1476, com a invasão dos turcos no Império Otomano, né? Então, é importante nós entendermos que, apesar de haver rupturas na história, essas rupturas elas são acompanhadas de continuidades. E se nós pudermos pensar até mesmo no presente, nós vamos perceber que, por exemplo, instituições medievais ainda persistem na contemporaneidade, como é o caso da Igreja Católica, no caso das estruturas jurídicas que estão presentes no mundo ocidental,
Muitos desses elementos, eles atravessaram a Idade Média, eles foram recebendo acréscimos e sofreram influências, por exemplo, do direito canônico, e eles chegam até o tempo presente. E nós já não vivemos mais na Idade Média. Isso significa que, embora a Idade Média tenha acabado, ou seja, uma ruptura nessa duração histórica tenha acontecido, os elementos que ali foram criados, eles não desapareceram, eles continuaram a existir, ou seja, nós tivemos continuidades históricas. Então, a partir disso, nós podemos pensar o seguinte: o termo longa Idade Média, proposto por Jacques Le Goff, refere-se à ideia de que a Idade Média não teve um fim abrupto no século XV, com o Renascimento, mas sim que muitos de seus elementos, valores e estruturas persistiram por um período muito longo, estendendo-se até o século XVIII ou mesmo início do século XIX. Em outras palavras, Le Goff questiona a visão tradicional de uma Idade Média curta, com um corte abrupto marcado pelo Renascimento, e propõe uma visão em que muitos aspectos da Idade Média continuaram a influenciar a sociedade, a cultura e a política por séculos após o período comumente aceito como seu fim. Ele argumenta que valores como a importância da igreja, as relações de vassalagem e a mentalidade religiosa persistiram em diversas regiões da Europa por um tempo considerável maior do que o usualmente imaginado. Então, essa perspectiva da longa Idade Média busca, portanto, enfatizar as permanências e as continuidades históricas, em vez de focar apenas nas rupturas e transformações. Legoff propõe que a Idade Média não foi um período homogêneo e estagnado, mas sim um processo de longa duração com diversas fases e transformações internas, onde elementos medievais se mantiveram e se adaptaram ao longo do tempo. A partir daí, nós vamos para um outro aspecto, que é a ideia ou a percepção das visões institucionalista, socioeconômica e político-cultural. E aqui nós ainda estamos debatendo a trajetória do conceito sobre Idade Média. Essa abordagem, tradicionalmente ligada à historiografia do século XIX e início do século XX, entende o feudalismo a partir das relações jurídico-políticas entre senhores e vassalos, enfatizando o feudo como concessão de terra em troca de fidelidade e serviços militares, aquilo que eu falei agora há pouco. Esta leitura é fortemente centrada na nobreza e nas instituições do poder, como os laços de vassalagem e suzerania. Le Goff critica essa concepção ao argumentar que o feudalismo não pode ser reduzido a um sistema jurídico-político, pois envolve uma rede complexa de relações sociais e culturais. Para ele, o feudalismo está inserido numa temporalidade própria, o tempo cristão e agrícola, e numa cultura marcada pela oralidade, pelo simbolismo religioso e pelo domínio da igreja sobre os ritmos da vida. Então, o que o Legoff propõe é de que essa noção de que as relações sociais não estariam simplesmente, ou que até a própria noção de Idade Média não pode ser reduzida a esse elemento da relação entre senhor feudal e os seus vassalos, o que ele quer dizer com isso ele não nega, mas ele quer apresentar uma outra Idade Média. O que ele faz é uma defesa de uma Idade Média muito mais complexa do que essa relação de uma relação dicotômica que seria estabelecida entre aqueles que dominam e aqueles que são dominados, né? Então, é preciso pensar a Idade Média a partir da própria Idade Média, e não a partir de outros elementos ou de outras estruturas conceituais e sociais que lhes são estranhas e que não conseguem explicar o fenômeno na sua totalidade. Então, quando ele propõe uma interpretação e que ele define o feudalismo como dotado de uma temporalidade própria, que é aquilo que ele define como tempo cristão e agrícola, o que ele quer dizer com isso? Ele quer pontuar que a religião e essas relações de produção, elas tinham um papel bastante relevantes dentro dessa sociedade. E nós vamos perceber, por exemplo, no caso do desenvolvimento dos monastérios, da influência que esses monastérios eles passam
a exercer dentro da sociedade medieval e de como que a vida no campo ela passa a ser definida, por exemplo, pelas horas de oração, pelo toque do sino, né, pela vida sacramental e por tudo, por todos esses elementos que são próprios da vida religiosa católica, né? Mas é preciso pensar também a complexidade da Idade Média indo além disso, né? Então a igreja ela estabelece um domínio, existem relações econômicas, mas há também outros aspectos que precisam ser pensados dentro dessa estrutura social. Então, a dimensão socioeconômica. Esta leitura prioriza as relações de produção e organização do trabalho. O feudalismo, nesse sentido, é um sistema baseado na exploração do trabalho camponês, sob a forma de servidão, centrado na economia agrícola, na economia agrária, perdão, e na autossuficiência dos domínios senhoriais. O Barchet, ele avança nesta perspectiva ao incorporar os conceitos de dominação e resistência, e enfatiza as contradições do sistema. A exploração sistemática dos camponeses e a construção de uma hierarquia social sustentada não apenas pela força, mas por uma legitimação ideológica e religiosa. O que isso significa, né? Eu acabei de dizer que nós não podemos pensar essas relações sociais e econômicas ou de produção dentro dessa lógica restritiva de que há os que dominam e os que são dominados, porque isso engessa a nossa compreensão do processo. Esses que são dominados, muitas vezes, eles conseguem estabelecer não uma relação de domínio, mas eles conseguem estabelecer uma relação de barganha quando a situação não lhes é favorável. Daí que nós podemos perceber, ao longo de toda a história da Idade Média, o surgimento de uma série de fenômenos, como revoltas camponesas, o surgimento de uma série de crendices, o surgimento das heresias, que nós debateremos um pouco mais à frente. E todos esses fenômenos, eles não podem ser vistos como fenômenos isolados ou revoltas em si mesmo. É preciso fazer uma interpretação desses fenômenos dentro da lógica que regia essa sociedade. Muitos desses fenômenos eles serviam como uma forma de resistência a toda dominação, seja a dominação religiosa, seja a dominação exercida dentro das relações de produção, enfim, né? Então é preciso perceber as coisas a partir desse ângulo. Então, um outro aspecto seria o aspecto político-cultural. Os autores eles convergem ao destacar que o feudalismo também deve ser compreendido como uma civilização, uma formação cultural ampla, enraizada em valores cristãos, em formas de sociabilidade e na relação simbiótica entre a igreja e a nobreza. A cultura feudal não é apenas a cultura das elites, ela permeia as práticas cotidianas, os rituais, a percepção do tempo e as crenças populares, né? Então é preciso romper com essa ideia de que a Idade Média é uma produção apenas da nobreza e da igreja, e é preciso entender que os camponeses, os vassalos, eles contribuíram para a formação dessa cultura e dessa sociedade que nós entendemos como medieval. Assim, o feudalismo é também uma ordem simbólica entre o poder que se legitima por meio dos rituais, da religião e da cultura material, né? Então, as formas de vestimenta, as relações de produção, a alimentação, a relação com a morte e muitos outros elementos poderiam entrar aqui dentro disso que nós entendemos como civilização, como esse conjunto de práticas, de sentidos, de instituições, que estruturam essa forma de vida. E nós podemos estabelecer também uma comparação entre dois exemplos, que seria o exemplo francês e o exemplo ibérico. A França é considerada por muitos historiadores o modelo clássico do feudalismo. A fragmentação do poder após a queda carolíngia deu origem a uma teia de senhores feudais que exerciam controle militar, judicial e fiscal sobre seus domínios. O Le Goff ele analisa o caso francês como exemplar para compreender a feudalização da sociedade, com a consolidação de castelos, a ruralização da vida e o fortalecimento da aristocracia guerreira. Nesse contexto, a ordem dos três estados,
seriam os oratores, belatores e os laboratores, né, aqueles que rezam, aqueles que lutam e aqueles que trabalham. Ele estrutura a sociedade. A igreja, além de grande proprietária de terras, é também legitimadora da ordem feudal, moldando os calendários, a moral e a visão de mundo dos indivíduos. Nós temos o caso da Península Ibérica. O Basho ele dedica atenção especial às especificidades do feudalismo ibérico, marcado pela reconquista e pela convivência muitas vezes tensa entre cristãos, muçulmanos e judeus. A presença do Islã e das estruturas administrativas herdadas dos califados árabes criou uma realidade diversa daquela observada na França. O avanço cristão no sul da península gerou formas mistas de organização social e econômica, onde a servidão clássica foi parcialmente substituída por relações de colonato, clientelismo e imposições militares. Além disso, a cultura política da península foi influenciada por formas mais centralizadas de poder, principalmente nas coroas de Castelo e Aragão, o que contrasta com a descentralização francesa. Vejam só, se vocês pegarem o mapa da Europa, vocês verão que a Península Ibérica é formada por Portugal e Espanha, atualmente, né? E ali do lado da Península Ibérica, fazendo fronteira com a Espanha, nós vamos ter a França, o que hoje nós entendemos como França. Embora esse território esteja ali grudado, muito próximo um ao outro, né, a França e a Península Ibérica, né, eles estão colados um no outro, eles eles formam, na verdade, um exemplo muito prático dessa diversidade do que foi a Idade Média, de que nós e como também é muito complicado nós pensarmos a Idade Média em termos de unidade, né, de uniformidade, de que tudo aconteceu da mesma forma em todos os espaços ali da Europa ao longo desses 1000 anos, né? Os autores eles chamam a atenção para esses aspectos de que a nossa ideia de Idade Média ela está muito ligada ao que foi vivido na França, né? E de como que na Península Ibérica, no que hoje nós entendemos como Portugal e Espanha, era uma realidade distinta. E essa distinção ela se deve pelas influências que circulavam, que estavam presentes ali naquela região. A gente lembra que a Península Ibérica é muito próxima da África, do norte da África. Então, para atravessar, acho que são 14 quilômetros. Você tem o mar e acho que é uma faixa de 14 quilômetros, salvo engano. E você atravessa essa faixa de água de uma maneira muito rápida. E por conta dessa proximidade com o norte da África, ao longo da Idade Média e a partir da expansão do islamismo, muitos muçulmanos, e que depois nós passamos a chamá-los de mouros, eles migram dessa região para a Península Ibérica. E essa migração, ela leva consigo uma série de influências, de práticas culturais, práticas religiosas, práticas políticas, e que se materializam, inclusive, dentro da nossa cultura aqui no Brasil. Nós somos colonizados por Portugal, e quando Portugal empreende esse processo de colonização, Portugal chega aqui já com muitas influências da cultura islâmica. E naquela região, na Península Ibérica, vai sendo formatado um modelo de feudalismo que é muito distinto, pelo menos em características mais centrais, do feudalismo que está presente na França, que é ali do lado, né? Então, é preciso perceber, ter a sensibilidade para poder perceber de como que o mesmo tempo e o mesmo espaço consegue comportar uma diversidade muito grande de práticas, de percepções e de relações sociais, mas também de estruturas jurídicas e políticas, né? Então, a análise de documentos, como cartas de doação, capitulares reais, livros de honrarias monásticas, contratos de vassalagem, testamentos e registros de senhorialidade, evidências práticas sociais que sustentavam o sistema feudal. Esses registros mostram que a sociedade feudal era profundamente marcada por obrigações recíprocas, por juramentos de fidelidade, mas também por tensões, revoltas e negociações constantes
entre senhores e camponeses. O Legoff e o Barchet defendem a valorização das fontes para além do caráter jurídico, atentando-se às expressões simbólicas e culturais ali contidas, como o uso de fórmulas religiosas, o papel da memória oral, as marcas da religiosidade e os indícios de uma cultura do medo e da salvação. Então, para que a gente consiga alcançar uma compreensão mais clara da diversidade do que foi o período medieval, nós precisamos também diversificar as nossas fontes. Nós, como historiadores, sabemos que são as fontes, é por meio das fontes, melhor dizendo, que nós acessamos o passado. E ampliar esse escopo documental nos ajuda a perceber de uma maneira mais equilibrada as formas de vida, as cosmovisões, as percepções que essas pessoas tinham daquele contexto, do mundo, de si mesma, do outro, do sagrado, do profano, né? Enfim, de todos esses elementos. Nós não podemos nos limitar a uma interpretação que é feita a partir da cultura material ou dos vestígios materiais deixados apenas pela nobreza. É preciso ir atrás daquilo que as classes camponesas, os pobres, produziram. Via de regra, eles não produziram elementos documentais, no sentido de coisas escritas, mas eles produziram muitos outros elementos, como artefatos, canções, histórias que são passadas de maneira oral, enfim. E tudo isso serve para uma compreensão mais alargada e mais equalizada do fenômeno que nós chamamos, definimos como Idade Média, né? Então, o Jacques Legoff ele destacou que a Idade Média é um período em que a oralidade, a cultura simbólica, em que a oralidade e a cultura simbólica convivem com o início da cultura escrita, sobretudo nos mosteiros e nos círculos clericais. Documentos como cartulários monásticos, os códices jurídicos, os livros de milagres, os registros de censos e corveias, ou ainda narrativas hagiográficas revelam não apenas as relações jurídicas ou econômicas, mas os valores e as percepções de mundo das pessoas, né? Por exemplo, nós temos cartas de doação, as doações que eram feitas à igreja, que expressam, mais que transferências de terra, revelam preocupações com a salvação da alma, a memória familiar e o prestígio social. Nós temos os capitulários de Carlos Magno, que demonstram as tentativas de centralização e padronização jurídica, mas na prática mostram-se adaptadas aos contextos locais, revelam distanciamento entre a legislação ideal e a realidade senhorial. Temos os códices, como o livro de linhagens português e os fueiros espanhóis, que mostram a construção de genealogias e privilégios da nobreza ibérica, fundindo memória oral, mito e legitimidade política. Então, o Legoff ele argumenta que essas fontes elas devem ser lidas com atenção a uma mentalidade medieval, marcada pelo sagrado, pela representação simbólica do poder e pela temporalidade religiosa, o tempo da salvação. O Bachir, por sua vez, valoriza a leitura estrutural desses documentos, mas sem abrir mão de uma análise das disputas sociais implícitas nos discursos dominantes. Indo além disso, nós precisamos perceber aquilo que eu já venho falando, de que o feudalismo ele é um sistema dinâmico, que possui variações e mobilidades. Então, ambos os autores eles rejeitam a visão estática do feudalismo. O Legoff ele destaca a formação lenta e irregular do sistema feudal, o que implica reconhecer que o feudalismo não é sinônimo de idade média. E que nós precisamos nos atentar a isso. Nós tratamos todos esses elementos como sinônimo. Para o Legoff, não são. Né? O Barchet, indo além, propõe que o feudalismo deve ser visto como uma formação social que se constrói historicamente em um determinado espaço-tempo, do século XII ao século XV, com transições internas e lógicas de expansão. Então, para o Barchet, o feudalismo ele temporalmente é bastante reduzido, ele não tem 1000 anos, né? Ele tem no máximo 6 séculos, né? Porque ele vai definir por uma série de características
o que seria feudalismo. Então, tudo aquilo que está antes do século IX, para ele, não se caracterizaria como feudalismo. Seria uma espécie de transição entre Idade Antiga e feudalidade, né? Então, exemplos de dinâmicas e variações. Mobilidade camponesa, apesar da servidão, os camponeses eles podiam negociar suas obrigações, fugir para áreas de fronteira, como na Península Ibérica, ou se inserir em vilas em crescimento, onde novas relações de trabalho surgiam, né? Para que a gente perceba com isso aquilo que eu falava há pouco, de que nós não podemos interpretar a Idade Média como sendo uma totalidade social dividida entre dominados e dominadores, né? Então, diversidade de poderes locais. Na França, o poder senhorial era altamente descentralizado. Na Península Ibérica, a presença de reinos cristãos em guerra contra Al-Andalus favoreceu a militarização da nobreza e uma maior intervenção régia nas concessões de terras e privilégios. Nós vamos ter uma mestiçagem jurídica e social, sobretudo na Península Ibérica, especialmente nas áreas de reconquista. Encontramos situações híbridas, como a convivência entre cristãos, judeus e muçulmanos, sob normas distintas. O exemplo, as moradias em morerias e judiarias com obrigações fiscais específicas, né? Então, dentro desse contexto, nós temos um elemento que talvez o primeiro elemento que vem à mente das pessoas quando se fala em Idade Média, que seria o componente religioso. E qual é o papel da religião dentro da sociedade medieval? Acho que até aqui já deu para entender que a sociedade medieval, ela não é, ela não pode ser reduzida, melhor dizendo, ao fenômeno religioso. O fenômeno religioso, a presença da Igreja Católica dentro dessa sociedade é um fator de extrema relevância que nos ajuda a explicar uma série de elementos, mas ele não é o único fator. E ele não é a única ou a totalidade da matriz explicativa do que nós entendemos como Idade Média. Então, a igreja ela é peça central tanto para Legoff quanto para Barchet. A religião medieval legitima a ordem social, organiza o tempo com os calendários litúrgicos, regula a moral e orienta a prática do poder. O clero ele não apenas dissemina normas e valores cristãos, mas também atua como agente político e econômico, né? Então, a igreja não tem apenas o poder de prover práticas espirituais, religiosas e um sentimento religioso dentro dessa sociedade, mas ela vai ser a legitimadora de toda essa ordem, porque a partir do discurso religioso é de que vai surgir a noção de que, por exemplo, a divisão de classes é uma vontade de Deus, até porque a sociedade terrena, dentro do pensamento cristão católico, seria um reflexo da realidade eterna, da eternidade, né? A igreja crê, por exemplo, de que ela é formada por pelo menos três realidades distintas, que seria uma igreja militante, que são os cristãos que ainda vivem na Terra, existe uma igreja padecente, que são os cristãos que estão no purgatório, purgando seus pecados, e uma terceira dimensão que seria a igreja triunfante, que são aqueles que morreram e foram para o céu. A realidade terrena seria um reflexo dessa realidade que já se vive no céu, que os santos, que as almas que ascenderam ao céu lá vivem. Então, assim como há uma hierarquia entre os anjos, há uma hierarquia entre os santos, aqui na Terra, essa lógica também é aplicada. Deve-se haver uma hierarquia social. E quem vai legitimar essa hierarquia e a definição desses papéis sociais será a ordem e o discurso religioso, né? A gente lembra também que durante a Idade Média, até mesmo no tempo presente, nos locais onde há monarquias, nos países em que os regimes monárquicos persistem, a religião ela tem um papel de legitimar a ascensão do monarca, a tal ponto de que quando o rei vai ser coroado, quem promove a coroação é um bispo atualmente, né? No passado, o Papa coroava ou enviava algum cardeal ou algum bispo para que o representasse nas cerimônias de coroação dos monarcas. Ou seja, o poder terreno ele está submetido ao poder divino, que é o poder
que a igreja detém, né, ou detinha naquele contexto. Então, a doutrina das três ordens, que é aquilo que eu já citei no início, conforme difundida no século XII, foi fundamental para naturalizar a desigualdade social. Essa divisão é ensinada como divinamente ordenada. Nós vamos ter também nesse contexto o uso de relíquias, indulgências, rituais de sagração constituída em conjunto de práticas que reafirmavam o poder dos senhores da igreja, ligando o mundo terreno ao mundo espiritual, que foi isso que eu falei, né, de como que o poder político ele é legitimado pelo poder religioso. Então, as narrativas de milagres e martírios nos registros monásticos reforçavam o papel protetor da igreja e sua legitimidade como mediadora entre os homens e Deus, né? Um aspecto que é importante atentar tem a ver com o uso de relíquias e das indulgências. Nós vamos perceber que o uso dessas relíquias, o que são relíquias? Para a Igreja Católica, as relíquias são elementos materiais que, ao longo da vida, foram utilizados ou que integravam partes dos corpos dos santos. Por exemplo, um pedaço de osso, um pedaço de uma língua, pedaços do membro de uma pessoa que passou por um processo de canonização em uma relíquia, chamada relíquia de primeiro grau. Nós temos relíquias de segundo grau, que são as relíquias de uso mais direto dessas pessoas que foram canonizadas após a morte, como objeto de uso pessoal, né, que a pessoa tinha consigo sempre. Vamos supor, um terço. Né? Um terço é considerado. Pode ser considerado uma relíquia de segundo grau, a depender da relação que aquela pessoa tinha com aquele objeto. E nós vamos ter também relíquias de terceiro grau, como, sei lá, um pedaço da cama que a pessoa dormia, ou o pedaço de uma roupa que a pessoa vestia, né? Até hoje a Igreja Católica ela guarda essa prática, tanto que é muito comum. Vocês, aqui mesmo no Piauí, vocês encontram com muita facilidade pedaços de corpos de santos vindos de diversas partes do mundo que são depositados juntos aos altares. Sempre que uma igreja ela é consagrada, que um altar de uma igreja é consagrado, um bispo deposita junto àquele altar um pedaço de uma relíquia de um santo, uma relíquia de primeiro grau, ou seja, um pedaço de um corpo, um pedaço de um osso. Por exemplo, em igrejas que são dedicadas a Santo Antônio, que tem pedaços do corpo dele, geralmente o pedaço é a língua que lá está, né? Mas são frações minúsculas, assim, do fêmur, da língua, enfim. São práticas que a igreja mantém até hoje, como também o uso das indulgências. Só que nesse período, ao longo né, da Idade Média, a relação que se estabeleceu com esses objetos, com as relíquias, e no caso também com as indulgências são práticas espirituais que visam diminuir o tempo da pessoa no purgatório. Vamos supor, agora em 2005, em 2025, a igreja ela está distribuindo indulgências, porque a igreja, a cada 25 anos, ela vive jubileus. Né? A igreja ela promove jubileus a cada 25 anos, e os fiéis eles têm de ir a Roma e cumprir uma série de requisitos para lucrar essas indulgências, para que eles recebam essas indulgências. E no pensamento católico, qual seria a função dessas indulgências? Se essa pessoa morre, ela vai para o purgatório, as indulgências elas servem para diminuir o tempo que aquela pessoa passaria no purgatório. Então, as indulgências elas servem para diminuir as consequências do pecado, porque no pensamento católico o pecado ele é perdoado pela confissão, mas aquele pecado, por mais perdoado que ele seja, ele deixa marcas. E para a igreja você precisa apagar essas marcas para poder se apresentar diante de Deus. E esse pensamento que existe até hoje, ele surge nesse momento aqui da história. Só que, ao longo da história da Idade Média, a relação que se estabeleceu com as relíquias e com as indulgências foi sofrendo flutuações, variações com o passar do tempo, né? A ponto de que, em algum momento da história, elas foram vendidas, em alguns outros momentos não foram vendidas, né? Então, há uma relação muito complexa com esses elementos e o próprio papel da religião dentro da sociedade europeia precisa ser visto sob essa ótica, a ótica da mudança
que também se alia às permanências, né? Então, com isso, nós encerramos a nossa primeira aula. Eu espero que tenha ficado claro. Caso tenham alguma dúvida, vocês podem recorrer ao fórum, primeiro fórum, que é o fórum de questões, ou a algum dos tutores, para que eles possam ajudá-los na compreensão do que foi exposto.